entre nossos entes queridos, saiu dali? Calma aí. Então, olha só, pessoas sem igreja estão ao nosso redor, entre nossos entes queridos mais próximos, em nossos locais de trabalho, em nossos bairros, e cada vez mais eles estão se tornando a norma. O número de adultos sem igreja nos Estados Unidos cresceu quase 1/3 na última década. No entanto, a verdade surpreendente é que muitas dessas pessoas afirmam que estão procurando um encontro genuíno e poderoso com Deus, mas simplesmente não o encontram na igreja. O que eles ou nós estão perdendo? Como podemos melhor alcançá-los? O que podemos dizer ou fazer que os inspire a querer aderir a uma comunidade de fé? Churchless revela os resultados de um estudo de 5 anos, baseado em entrevistas com milhares de homens e mulheres sem igreja, que contém novas pesquisas inovadoras do Barnum Group e foram editadas pelo best-seller George Barna Revolution e David Kinnaman, You Lost Me. Olhando além da superfície da frequência à igreja para realidades espirituais mais profundas, Churchless nos ajudará a entender aqueles que optam por não fazer parte de uma igreja, construir relacionamentos baseados em confiança com eles e ser capacitados para convidá-los com sucesso a participar. Na pastoral de domingo retrasado, eu disse o seguinte: o que torna a igreja num ajuntamento desejável? E nessa de hoje, nós colocamos o noivo que ama sua noiva, as marcas do amor de Jesus para com a sua igreja. Um Cristo que ama a sua igreja. Um Cristo que se entregou pela sua igreja. Mas o que está acontecendo com essa igreja, irmãos? Que de repente nós estamos vendo cada vez mais pessoas se decepcionando com ela. Percebam, não é batalha espiritual não, irmãos, é problema técnico mesmo. Continuar assim, nós não vamos chegar lá hoje, não, vamos ter que deixar para domingo que vem. Então, olha só, a ascensão do sem igreja na América, depois nós vamos entrar aqui no Brasil. Em 1990, eles somavam 30%. 30% daqueles que afirmavam crer no Senhor Jesus, em 1990, eles não tinham envolvimento com a igreja local. Em 1990. 10 anos se passaram, esse número aumenta para 33%. Só que aí, mais um tempo se passa, nós chegamos em 2014 e nós temos agora 43% do universo protestante norte-americano que diz: eu sou crente em Jesus. 43% dos que dizem serem cristãos não têm mais vínculo com a igreja. Você percebe que da década de 90 para 2014 o número só aumentou. Nada aconteceu que fosse capaz de reverter esse contingente de pessoas que foram saindo das igrejas e foram preenchendo as estatísticas daqueles que mantêm a sua fé em Jesus, no entanto, longe da igreja. Longe da igreja. E se trata, meus irmãos, de um fenômeno que deve chamar a nossa atenção, a fim de nós pensarmos no que está acontecendo com a igreja do Senhor Jesus. E quando nós falamos acerca da igreja de Jesus, nós estamos falando de nós, de mim e de você. E nós estamos lidando com um fenômeno, e você vai perceber que ele não está isolado. Não se trata de algo que acontece nos Estados Unidos, mas que está presente também no nosso Brasil. Esse gráfico ele é bem interessante, porque ali nós temos, você olhando do seu lado esquerdo aqui, você tem ali 49% mais 8%. Quem são essas pessoas? 57% afirmam frequentar uma igreja nos Estados Unidos. 57%.
Pessoas que foram entrevistadas, e eles disseram: eu sou crente no Senhor Jesus e eu frequento uma igreja. Aí você vai perceber qual é o perfil desse envolvimento que eles têm com a igreja. Dos 57% que afirmam frequentar uma igreja, ter relacionamento com ela, ter envolvimento com ela, pasme, 49% frequenta ao menos uma vez. É gente que diz o seguinte: eu sou membro da igreja presbiteriana, mas é o seguinte, pelo menos uma vez por mês eu apareço lá. Tá certo? Esse é o relacionamento deles. Ele diz frequentar a igreja, no entanto, ele aparece ali de vez em quando. Ele não tem aquele vínculo, ele não tem aquele comprometimento de estar ali dominicalmente. Não. É aquele que acha que ele é membro, mas ele se dá por satisfeito de repente, frequentar esse ambiente, essa comunidade, pelo menos uma vez por mês. 49% desse universo de 57 diz: pelo menos uma vez por mês eu vou lá. Mas aí nós temos outros 8% que esses raramente aparecem. Mas ele ainda continua dizendo: você é crente? Eu sou crente. Você é membro de qual igreja? Bom, eu sou membro da igreja presbiteriana de Osasco. Mas ele aparece quando? Cantata de Natal. Cantata de Natal, cantata de Páscoa, não é? O aniversário da igreja. Esse é aquele que certamente ele vai aparecer bem esporadicamente, mas ele ainda, se você perguntar, eu sou crente, eu sou membro da igreja presbiteriana de Osasco, mas ele vai aparecer muito raramente nessa comunidade. 8% daqueles que afirmam ser crentes no Senhor Jesus e pertencer à igreja, 8% quase nunca aparece. São visitantes, bem esporádicos, mas ele ainda faz questão de dizer que está ligado à igreja local. Percebam a situação delicada com a qual nós estamos lidando. E outro detalhe, que não faz parte desse gráfico, mas faz parte de um outro livro que eu li, 9% apenas são dizimistas. 9% apenas daqueles que se dizem ser membros de uma comunidade local, têm envolvimento com essa igreja, afirmar o seu apreço por ela, embora frequentem ali pelo menos uma vez por mês, outros raramente aparecem, mas eles fazem questão de dizer: eu estou ligado àquela denominação, àquela instituição. Eles, no entanto, contribuem. Desse universo, só 9% tem participação efetiva na vida financeira da igreja. O restante não se envolvem. Do outro lado, nós temos 43% que se dizem cristãos, mas que não frequentam mais a igreja. 43%. E aí você tem 33% desse universo que vai dizer o seguinte: houve um tempo na minha vida que eu era dedicado. Houve um tempo na minha vida, pastor, que eu me envolvi com tudo na igreja. Eu fui presidente de uma cidade, eu fui presidente da SAF, eu fui presidente da UPH, eu cantei no coral, fazia parte da equipe do louvor, eu estava engajado em todos os ministérios da igreja, mas agora não mais. Não aguento mais. 33% desses 43% vai dizer que um dia já foram ativos, um dia já foram engajados, um dia já se envolveram, mas agora não mais. 10% nunca frequentaram a igreja. Nunca frequentaram a igreja. Mas ainda assim dizem ser cristãos. Ainda assim afirmam crer no Senhor Jesus. Então notem que nós estamos lidando com a situação muito delicada do que é ser membro de uma igreja local. E aí vem a questão: crer sem pertencer. Eu creio, mas não quero pertencer a alguma comunidade. Eu creio, mas não quero fazer parte de uma comunidade local. E aí, quando nós olhamos o perfil daqueles que se dizem cristãos e ainda mantêm vínculos com a igreja local, você vai ver que 49% eles não estão engajados dominicalmente, não participam ativamente da dinâmica da igreja, não, mas estão ali pelo menos uma vez por mês e eles já se dão por satisfeitos de continuar dizendo: eu sou membro daquela igreja e no mínimo uma vez por mês eu vou lá. Então veja, queridos, que nós estamos falando de uma situação extremamente delicada. E mais, estima-se que 2/3, olha isso, ainda Estados Unidos, dos que se formam no ensino médio e permanecem na mesma região geográfica, acabam saindo da igreja. Jovens que chegam em um determinado momento, saem do ensino médio, estão na mesma região, mas eles não têm mais vínculo com a igreja local. 3/4 dos que terminam o ensino médio abandonam a igreja tão logo estejam livres da obrigação imposta por seus pais.
Eles ainda continuam indo até o momento que eles chegam à idade adulta. A partir do momento que eles atingiram a idade da razão, a maioridade, eles não mais se sentem obrigados a fazer parte daquela igreja para agradar os seus pais. Muitos vão à igreja porque não tem para onde correr, o pai pega e arrasta, leva, mas a partir do momento que ele completou 18 anos, você não consegue trazê-lo no laço mais, ou ele vem por convicção do coração, por desejo, por vontade, ou então ele não quer mais se envolver com essa comunidade. 3/4 de jovens se afastam da igreja. Olha que imagem interessante. É uma igreja dos Estados Unidos. O que você vê ali? Só idosos. E aí a manchete diz assim: imagem desoladora. Imagem desoladora. Hoje, olha só, os americanos têm menos confiança na religião organizada do que nunca antes. E isso é sinal inquietante de que a igreja pode deixar de ser um pilar da liderança moral na cultura dos Estados Unidos. Nós estamos falando de um país que um dia pôde dizer que nós somos uma nação cristã, nós somos uma nação protestante, mas a continuar do jeito que está, os Estados Unidos, a igreja norte-americana, ela já configura em 4º lugar no índice de reconhecimento, de respeitabilidade nos Estados Unidos. A igreja não é mais referência nos Estados Unidos, nem a católica, nem a protestante. Estão deixando de ser a formadora de opinião, estão deixando de ser aquela que realmente dá o direcionamento da vida moral da nação. A igreja está deixando de ser referência num país protestante. E aí quando você olha para a igreja, você vê pessoas, pelo menos nessa imagem, cuja idade é certamente acima de 60 anos. E depois vocês vão ver qual é o perfil das pessoas que frequentam a igreja evangélica brasileira. Como pastor jovem que sou, gente, vocês me ajudam aí. 42 anos, estou bem. Faço 43 quarta-feira, viu? 43. Bênção demais, não é não? Então, olha só. Cristianismo hoje. Essa revista é do ano passado, e ela traz a seguinte matéria de capa: sou cristão, mas preciso ir à igreja? Sou cristão, mas preciso ir à igreja? Sou cristão, preciso me envolver com a denominação? Sou cristão, preciso fazer parte dessa igreja? Sou cristão, preciso fazer parte da SAF, da UPH, dos jovens. Eu sou cristão, mas eu preciso fazer parte da instituição. E aí, vem a pergunta: congregar para quê? E aí a matéria diz assim: cresce o número de evangélicos que pensam em manter a fé e a vida cristã longe dos vínculos eclesiásticos. Esse número cresce a cada dia que passa. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho quase certeza que muitos dos que aqui estão, talvez estejam pensando isso. Eu já não estou dando conta mais, pastor. Eu estou na linha, estou no limite. Mais uma vez, que se isso acontecer mais uma vez, eu não fico nessa igreja. Se você puxar a memória, você vai perceber que não são poucas as pessoas que um dia fizeram parte da vida da igreja, mas que hoje não mais. Hoje não estão mais no nosso meio, se afastaram, deixaram de ser membros, talvez estejam em uma outra comunidade, ou talvez estejam desenvolvendo essa espiritualidade de não querer nenhum compromisso mais com a igreja local. Então, olha só, vamos ver alguns dados aí. Presta atenção, isso é fonte aqui, é do IBGE, tá certo? 87% dos brasileiros se declaram cristãos. Por isso que está difícil você dizer hoje que é um cristão, porque, entendeu? Já imaginou? 87% dos brasileiros, se você perguntar, o que você é? Eu sou cristão. Aí pergunta para você, o que você é? Não, eu sou cristão. Ele vai achar que você é igual. Por isso que a gente lá vai criando nomes alternativos.
Não, eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um seguidor de Jesus, eu sou isso, eu sou aquilo. Enfim, porque cristão, lamentavelmente, ficou banalizado. Nesse universo, nós temos 22,2%, cerca de 45 milhões de pessoas da população brasileira são evangélicos. 45 milhões de pessoas, um quarto da nação, afirma ser evangélicos. Já não são cristãos, são evangélicos. Estão vinculados a uma igreja evangélica, estão vinculados a uma igreja pentecostal, neopentecostal, uma igreja histórica, conservadora, seja de que natureza for, mas não são católicos, são evangélicos. 45 milhões de pessoas. Desse universo de 45 milhões de pessoas, nós temos 9,2 milhões que se dizem sem vínculo denominacional. 45 milhões afirmam que creem em Jesus, que são evangélicos. Desse universo, 9,2 milhões dizem não querem envolvimento com a igreja local. Afirmam que creem em Jesus, afirmam que são de Jesus, mas sem envolvimento com a igreja. Não querem relacionamento com a igreja. Isso aqui vai dar quantos por cento desse universo de 45 milhões de pessoas? Nós vamos ter aqui mais de 20% desse percentual. E isso são fontes do IBGE, se eu não me engano, de 2010. Se a pesquisa for feita hoje, talvez esse número já passou dos seus 11 milhões. E eu vou te dizer mais, a igreja não cresce. Você vai ver que a igreja presbiteriana, ela decresceu. Ela decresceu. Então nós estamos lidando com um fenômeno que não está apenas nos Estados Unidos, não é um fenômeno da igreja norte-americana, mas se trata também de algo que está presente aqui na nossa realidade. Olha só, no Brasil está acontecendo um fenômeno muito curioso. Percebemos o êxodo das igrejas reformadas. Nós temos pessoas que fazem parte das igrejas históricas, das igrejas chamadas, vamos dizer, reformadas, mas eles estão descontentes com essa igreja, por achá-la fria demais, ou qualquer outra coisa. Mas nós temos, em contrapartida, pessoas que estão saindo das igrejas pentecostais e neopentecostais e estão entusiasmados com a fé reformada. Nós temos o êxodo, vamos colocar aqui, de presbiterianos, e nós temos uma migração, uma movimentação de pessoas que estão saindo das suas igrejas por não concordarem da maneira como as coisas estão acontecendo, com a pregação que está sendo feita, por não concordarem com a exposição da maneira como ela está acontecendo. E eles então, ao ouvir determinados pregadores, reformados, bíblicos, eles ficam impressionados com a exposição da palavra e eles então querem algo da mesma natureza nas suas igrejas, mas eles não conseguem. E aí começa a haver choque. Eles têm que sair de lá. Eu participei de um culto que aconteceu na igreja presbiteriana de Pinheiros, na segunda-feira dessa. Foi pregar lá um pastor reformado, de linha batista, provavelmente. Deveria ter 2.000 pessoas naquela igreja. 90% aproximadamente, eram pessoas de outras denominações. Pentecostais, neopentecostais, assembleia, quadrangular, 90% aproximadamente, formavam caravanas, lotavam ônibus para ouvir um pastor reformado. E eu fiquei impressionado com aquilo. Então a gente percebe essa movimentação, enquanto nós estamos, talvez, vamos assim dizer, saturados, não aguento mais, ficou ouvindo sobre fé reformada. Nós temos milhões de pessoas que estão à procura dessa fé reformada. Porque só a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com todas as suas ramificações no Brasil, são mais de 12 milhões de pessoas. São mais de 12 milhões de pessoas. Então, olha só, dados da IPB no Brasil. Em 1990, nós éramos quantos? 498.207. 10 anos se passaram, aumentamos, quase que multiplicamos aí, dobramos quase, fomos para 981 mil. Só que aí o tempo passou. Chega 2010, nós recuamos para 921 mil. Então, Cristianismo Hoje também, numa revista anterior, falando sobre a estagnação da igreja, que a igreja não tem apresentado um crescimento vertiginoso como ela vinha tendo nas últimas décadas.
Parece que ela chegou no seu platô, chegou no seu limite. No caso das igrejas históricas, no nosso caso aqui, decresceu 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. O perfil dos frequentadores de igreja no Brasil. Olha que interessante isso aqui. 57 a 43. Você olha para a igreja evangélica brasileira, e na igreja evangélica brasileira você tem 57% dos que frequentam a igreja são o quê? Mulheres. 43% são homens. 43% são homens. Mas olha só que interessante, a frequência a cultos religiosos no Brasil é maior para as mulheres, 57% contra os homens, 43%. Em relação à faixa etária, 58% dos frequentadores habituais têm mais de 50 anos. Você tem quase 60% desse universo de pessoas que frequentam a igreja, cuja faixa etária delas é acima de 50 anos de idade. Onde estão os adolescentes e onde estão os jovens da igreja? Onde eles estão? Lembra daquele perfil da igreja norte-americana? É o que está acontecendo no Brasil. Os jovens, os adolescentes, indo embora das igrejas, se afastando da igreja. E nós vamos tendo uma igreja cujo perfil é cada vez mais de idosos. E a tendência é desse perfil aumentar. É desse contingente de pessoas aumentar. No contexto brasileiro, dentre os desigrejados, há aqueles que se dizem evangélicos por tradição familiar. São nominais. É o pedigree. O meu avô, o meu bisavô, ele acha bonito dizer eu sou presbiteriano, sou membro da igreja presbiteriana do Brasil e tudo mais, somos a igreja histórica e aquela coisa toda, se orgulha disso e tudo, mas são apenas nominais, não tem envolvimento, não tem engajamento, não tem participação efetiva. Esses dados aqui não são de crentes brasileiros, eles são de crentes norte-americanos, mas eu creio que ele se aproxima muito da nossa realidade. Olha o que diz aqui uma pesquisa. Dos 12 mil adolescentes que se comprometeram a manter-se virgens até o casamento, 80% tiveram relações sexuais fora do casamento nos 7 anos seguintes. Você tem um contingente de pessoas que vai dizer o seguinte: não, eu sou crente em Jesus, mas a mentalidade dessas pessoas não é mais conduzida, direcionada, regida pelo Evangelho. Você vê pessoas que dizem eu sou crente em Jesus, mas o que norteia a ética dessas pessoas, o que conduz os relacionamentos dessas pessoas? E mais, 26% dos evangélicos tradicionais não acham que o sexo antes do casamento é errado. Você conversa com pessoas que se dizem ser crentes, membros da igreja, mas a mentalidade deles não tem nada de errado nisso. O que há de mais? 26% dos evangélicos norte-americanos, tradicionais, presbiterianos, batistas, metodistas, não acham que o sexo antes do casamento é errado. Outra coisa, evangélicos brancos nos Estados Unidos, mais do que os católicos e os principais protestantes, se opõem a ter vizinhos negros. Nós estamos falando de quem? De ateus? Estamos falando de gente que é crente e que diz: se você tivesse um vizinho negro, qual seria a sua reação? Deus me livre. Nós estamos falando de pessoas, irmãos, que afirmam conhecer Jesus, mas eu não sei que Jesus é esse. Eu não sei que evangelho é esse que faz com que as pessoas não pensem que uma conduta inapropriada, não condizente com o evangelho, possa fazer parte de pessoas que afirmam que crê no Senhor Jesus, mas que são capazes de fazer acepção de pessoas, que são capazes de discriminar pessoas, que são pessoas racistas. Lamentável isso, porque talvez se enquadram dentro desse conceito evangélico de tradição familiar, mas cujo evangelho não foi capaz de entrar, de transformar a mente dessas pessoas, de transformar o coração, de transformar as ações dessas pessoas, pelo contrário. Mas nós temos um segundo perfil aqui, dos desigrejados no Brasil. Eles se dizem evangélicos por causa de uma breve experiência. Isso aqui é um outro problema.
É o cara que de repente entra na igreja, motivado por um problema, por uma crise familiar, uma crise financeira, um problema de saúde, ele recebe uma oração. De vez em quando eu recebo uns telefonemas aqui. Pastor, estou numa situação difícil aí, ora por mim. Eu falei, mas como é que é esse negócio? Não, pastor, faz oração aí, que eu não estou bem. Estou sentindo isso, estou sentindo isso. Você já foi no médico? Já tomou remédio? Como é que é? Como é que não é? Mas ela quer que você faça oração. Pessoas que de repente vão para a igreja porque tem uma placa e ali alguma coisa aconteceu, de repente a situação mudou, melhorou, mas ele agora não vai mais na igreja, não é? Procurou só enquanto estava com dor. Uma vez que não tem dor, eu não preciso mais da igreja. Ele teve aquela breve experiência semelhante àquilo que Jesus falou da parábola do semeador, que a semente cai no solo rochoso. E no solo rochoso, a pessoa tem uma experiência temporária, mas não tem resistência, não é capaz de suportar as intempéries da vida. Terceiro perfil aqui. Transitam por diversas igrejas sem estabelecer vínculos. Me lembro uma vez de uns visitantes que aqui estavam, e tentando ser hospitaleiro, acolhedor, como bom mineiro. Vocês são de onde? Primeira vez aqui? É a primeira vez, pastor. Nós estamos visitando várias igrejas. Bem assim de boa, nós estamos visitando várias igrejas para ver qual que agrada mais. Fico à vontade, Deus abençoe. Estão entendendo a nossa situação? São os transeuntes, pessoas que de repente começam a pesquisar, peraí, deixa eu ver a igreja presbiteriana de Osasco, deixa eu ver como que é o culto lá. Ah, não, esse culto aqui, muito frio, muito aquilo outro, deixa eu ver a igreja tal. Pessoas que estão assim, circulando, são os transeuntes, que estão migrando de um lugar para o outro, mas que não querem estabelecer vínculo com nenhuma comunidade local. Hoje nós vamos em qual igreja? Você acorda e fala assim, hoje eu quero um louvor assim, bacana. Então eu vou procurar uma igreja que tem um louvorzão show de bola. Vamos lá. Não, hoje eu quero ir numa igreja mais conservadora, uma igreja assim, um culto mais solene e tal e coisa. Enfim, o cara vai lá na internet e ele pesquisa, mas ele quer ficar assim, ali e aqui, mas sem vínculo com nenhuma delas. Quarto, pertence a grupos alternativos. Não, eu não sou membro da igreja, mas eu faço parte de uma célula. Está muito comum hoje. Faço parte de um pequeno grupo, não tem vínculo com a igreja, não tem relacionamento com a igreja. O pastor não sabe que ele existe, a liderança da igreja não o conhece, mas faz parte desses grupos alternativos, sem a instituição, sem a estrutura, caminhos alternativos, modelos alternativos e assim por diante. Quinto, já tiveram fortes vínculos, mas romperam. Talvez aqui nós temos um contingente que se aproxima daquele contingente norte-americano de 33% de pessoas que afirmaram a fé, envolvimento com a igreja, mas que agora se afastaram dela. Pessoas que um dia fizeram parte da igreja e hoje não mais. Não querem mais. Se afastaram. Esse é o perfil dos desigrejados no Brasil. E aí a pergunta é, por quê? Qual a razão? Aí eu fiquei pensando, tentando estabelecer assim algumas justificativas. Outras pessoas. Sejamos honestos. Tem hora que é tenso ou não é ser membro da igreja local? Sejamos honestos. Tem hora que é tenso, querido. Tem hora que é muito complicado. Tem hora que a gente tem que segurar assim para o caldo não entornar. Porque o sujeito chega assim e te dá aquela voadora. Entendeu? Aí você tem que abaixar a bola, porque senão o negócio fica tenso, fica complicado. Uma pessoa que chega é uma palavra dura, o outro que chega, enfim. Se a gente for perceber, talvez o maior contingente de pessoas que se afastam das igrejas, talvez seja por causa de outras pessoas. Gente que foi ferida, gente que foi machucada, gente que foi decepcionada e se afastaram, mas não houve tratamento, não houve perdão, não houve reconciliação, e elas preferiram se afastar a serem confrontadas ou confrontar a fim de esclarecer as coisas. Outras pessoas talvez seja aí uma das grandes razões pelas quais pessoas se afastam das igrejas. Porque, irmão, a igreja pode ter teologia boa, deixa eu te dizer uma coisa, pode ter teologia boa, pode ter pregação boa, mas se não tiver relacionamentos bons, esquece. Esquece.
Se aqui a gente começar a morder uns aos outros, esquece. Não tem pregação que resolve isso. Se a gente não se der conta de que a gente é grande, é grandemente responsável por contribuir para que outros se afastem, mas poderíamos colocar também, quem sabe, tradições. Ah, não, a igreja é tradicional demais. Meu Deus, não dou conta. Entra ano e sai ano do mesmo jeito, essa liturgia que não melhora, esse culto que não é mais avivado, enfim. Inovações. Ah, não, esse culto está ficando moderno demais. Essa igreja está modernizando demais. Não, o que é isso? Nós estamos perdendo a nossa origem, estamos perdendo a nossa essência. Isso aqui é eu pensando comigo mesmo. Falta de visão e propósito, isso aqui foram depoimentos de pessoas. A igreja perdeu o seu propósito, perdeu a sua finalidade, se tornou apenas um ajuntamento que não tem mais nenhuma outra finalidade, está voltado para as quatro paredes, pronto, acabou. Ou talvez nós poderíamos dizer assim, não, saíram do nosso porque não eram eleitos. Não, não era eleito não, pastor. Seria esse o caso? Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos? Por que será? E eu aqui estou colocando os nossos, enquadrando a igreja presbiteriana dentro daquele contingente também de pessoas que se afastaram. Muitos são chamados, pastor, mas poucos são os escolhidos, então não nos iludamos, porque o número dos eleitos realmente é o mínimo. Mas é isso que realmente a Bíblia diz? Ela diz que o remanescente é que vai ser salvo. É verdade, é o remanescente que vai ser salvo mesmo. Mas será que de repente esses dados não deve fazer com que a gente pense acerca do que está realmente acontecendo? Por que as pessoas estão querendo crer sem pertencer a uma igreja? Por que as pessoas estão querendo continuarem afirmando que são crentes em Jesus, mas não querem mais participação? Algumas pessoas disseram o seguinte: desgaste com modelos eclesiásticos engessados, líderes autoritários, cansaço com ativismo religioso, esgotamento com expectativas, fim de linhas sem motivos específicos, excessiva institucionalização, estruturas rígidas e hierárquicas, perda de foco na ação cristã solidária. Pessoas que olham para a igreja não encontram objetividade mais no que é ser igreja, é apenas um movimento para dentro. Isso tem sido alvo de grandes descontentamentos por parte de pessoas que dizem, eu saí porque a igreja não tem mais objetivo, é apenas o existir para si mesma. Isso na reportagem da Cristianismo Hoje. Veja esse menino, filho de pastor. Hoje, sinto-me mais próximo e conectado com a natureza da minha espiritualidade. Muito menos santo, muito mais humano. Um filho de um pastor. Não fala de que denominação que é. Mas olha só, ele diz, cara, ter saído da igreja me fez bem. Ter saído da igreja me tornou mais humano. Ter saído da igreja contribuiu para que eu fosse mais generoso. Eu sou menos santo, mas eu sou mais humano. Né? Outra coisa. Ágata Nascimento, olha o que ela diz. Posso fechar a porta do meu quarto e falar direto com o Pai. Posso cantar louvores e meditar na palavra em casa, com a minha família. Simplesmente não me sinto obrigada por Deus a fazer parte de uma congregação. Sinceramente, tenho uma fé mais forte do que muita gente que está lá. Percepção de uma mulher que não vê mais sentido em frequentar uma igreja. Possíveis causas. Igreja imaginária. Aqui é um detalhe interessante. Por quê? As pessoas se esquecem que a igreja é lugar de gente complicada, cara. Você quer fazer parte de uma igreja? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não é membro ainda da Igreja Presbiteriana de Osasco, está a caminho. Deixa eu te dizer um negócio. Não quero desanimar você, não. Igreja é lugar de gente complicada. Não se iluda. Não venha você pensar que aqui é gente tudo boa, gente tudo bacana, gente que vai dar tapinha nas costas, gente que não tem problema, gente que não tem complicação. Não, querido. Aqui é lugar de gente complicada. Eu sou pastor apenas há 6 anos, mas sou membro da igreja desde os meus 18 anos. E tenho visto que igreja é lugar de gente complicada. A começar por esse que vos falo. Eu já entrei na igreja não querendo ver ninguém perfeito na igreja. Isso salvou a minha vida, salvou a minha alma. Sabia disso? Isso salvou a minha alma. Nunca entrei para a igreja
achando, nossa, cara, mas o fulano, verdade. Não. Nunca pensei isso. Eu já entrei na igreja, entrando aqui, é tudo um bando de pecador, gente que vai pisar na bola, gente que vai errar, coisa ruim vai acontecer nessa igreja, porque eu também sou pecador, então é um pecador a mais que está fazendo parte daquela comunidade, é gente que está à procura de crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Eu não entrei para a igreja olhando uma igreja imaginária. O nosso pastor, ele faz parte do colégio apostólico, e os membros da igreja é tudo anjo, porque tem gente que acha que a igreja é isso, né? O pastor é um apóstolo, perfeito, mas você vai ver os apóstolos, você vê. Se o negócio não ficava tenso entre eles de vez em quando. Os crentes, tudo anjo, pessoas que têm uma mente imaginária, que não conseguem ver a igreja como sendo esse lugar da imperfeição, de pessoas complicadas, pessoas problemáticas, pessoas adoecidas nas suas emoções. E outra coisa, ausência de compromisso. Gente que não quer estabelecer vínculo porque não quer se comprometer. Se você olhar ali naquele banner, privilégios e deveres como membro da Igreja Presbiteriana de Osasco. O cara, para ser membro de uma comunidade, ele tem privilégio, tem o quê? Deveres. Mas as pessoas não querem o quê? Compromisso. Talvez a possível causa. Outra coisa, individualismo. Característica do nosso tempo, da nossa geração. Egoísmo. E mais, autonomia. Não quero me sujeitar a ninguém. Não quero estar debaixo de uma liderança, não quero estar debaixo de uma preocupação pastoral, não quero dar satisfação da minha vida para ninguém, eu sou dono da minha vida cuido eu, que ninguém se envolva comigo. Enfim, algumas possíveis causas que fazem com que as pessoas vão se afastando gradativamente. E aí me vem no coração o seguinte, irmãos, qual a atitude que nós devemos ter? Crítica. De olhar para essa quantidade de pessoas que estão se afastando da igreja e dizer o seguinte, não, estão se afastando porque são fracos espiritualmente, estão se afastando porque não nasceram de novo, não se converteram. Qual a razão, qual que é a nossa atitude diante dessa quantidade de pessoas que não querem mais se envolver com a igreja? Eu, particularmente, não prefiro a crítica, particularmente eu prefiro a autocrítica. Particularmente eu prefiro olhar para o meu coração e fazer a seguinte pergunta, o que eu contribuí para que pessoas não se firmassem? O que eu deixei de fazer para que aquele irmão que começou tão bem, que estava tão empolgado, tão motivado, tão entusiasmado com a igreja, de repente ele foi se esfriando, ele foi se apagando, porque de repente ele começou a fazer parte de um movimento, começou a se aproximar de uma sociedade, começou a fazer parte da vida da igreja, de repente começou a surgir um ciúme, de repente começou a surgir uma inveja, de repente as pessoas começaram a se levantar contra ele, e aquela irmãozinha que estava tão motivado, tão entusiasmado, de repente ele começa a conviver com o lado mal das pessoas, e agora aquelas pessoas que deveriam abraçar, acolher, o que elas fazem agora? Elas ficam com medo de que aquelas pessoas tomem aquilo que elas julgavam ser o cargo eterno delas. Eu prefiro pensar na autocrítica. Eu não quero ficar com a crítica de olhar para essas pessoas e dizer, saíram porque... Não, eu quero olhar e dizer, cara, o que nós fizemos? Ou o que nós deixamos de fazer? Para que pessoas, ao se aproximarem desta comunidade, desta igreja, eles não criarem vínculos, não criarem laços, para que pessoas passem por aqui e não permaneçam. Eu prefiro olhar para o meu coração e dizer, alguma coisa eu não fiz. Se eu não fiz na proporção devida. É melhor do que, de repente, olhar e criticar. Por isso, para a gente terminar, eu quero deixar aqui algumas coisas para a nossa reflexão. Primeiro, o que nós devemos rever na nossa vida? Quando eu penso na igreja, quando eu penso na minha vida, o que eu tenho que entender diante desse fenômeno, desse movimento que está acontecendo? Eu quero dizer para você o seguinte, que a proposta de uma vida autônoma, ela nunca procedeu de Deus. Se você diz, eu não quero me envolver com a igreja porque eu não quero estar debaixo da responsabilidade de ninguém, não quero dar satisfação para ninguém, eu sou dono da minha vida, eu quero seguir a minha vida sozinho, sem ter que dar satisfação para ninguém, esse tipo de vida nunca foi projeto de Deus para ninguém, mas ele foi projeto de um outro ser. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus
sereis conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como Deus. Esse é o problema. A proposta de uma vida autônoma nunca veio da parte de Deus. Ela veio da parte do diabo, que tentou Eva dizendo: vocês vão ser autossuficientes. Segunda coisa, precisamos redescobrir a verdadeira essência da igreja. Ela é uma criação divina e não é uma invenção humana. Tito, capítulo 1, verso 5, a Bíblia diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como, faltou o em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Estamos falando aqui de uma igreja que estava se organizando. Estamos falando aqui de uma igreja que estava se institucionalizando. E às vezes nós tendemos a demonizar a instituição, mas não tem jeito. Quer ver, por exemplo, se você de repente fala assim: não, pastor, eu quero servir a Deus, eu quero que na minha casa aconteça ali um pequeno grupo, que eu quero alcançar vidas para Jesus. E de repente você começa a pregar o evangelho na sua casa, e na sua casa o movimento começa a crescer. Você começou com 5, de repente você tem 10, tem 15, tem 20, não cabe mais na sua casa, você tem que alugar um salão, só que aí começa a ter um problema, porque você tem que alugar ou no seu nome, você vai precisar de um fiador, irmão nenhum vai aceitar colocar o aluguel no nome dele, tá certo? De repente, então, você diz: e agora, qual que é a solução? Bom, essa igreja que começou tão simples, ela agora tem que ter um regimento, tem que ter um estatuto, porque ela tem que se transformar em pessoa jurídica. Você sabia que a igreja é pessoa jurídica? Você sabia? Você sabia que o pastor paga imposto? Sabia disso? Que desconta na fonte, que não tem refresco? Sabia que a igreja não brinca com essas questões de Receita Federal? Não brinca. E se tivesse que alugar um aluguel, você aceitaria colocar o aluguel no seu nome? A luz elétrica lá da City Buçocaba está no meu nome. Aceitei colocar no meu nome. Mas eu fui alugar uma casa lá em Barueri. Exato. Então veja, eu cheguei e falei assim: irmãos, eu preciso alugar uma casa, preciso de 3, preciso de um fiador. O que vocês acham que aconteceu? Consegui não. Aí eu estava com dinheiro, eu antecipei 3 meses de aluguel para alugar a casa. É tenso. Então não tem jeito, a igreja, ela começa a crescer, ela vai se institucionalizar, mas o problema não está na instituição, o problema está em quem? Nas pessoas que fazem parte dela. O problema não é a instituição, o problema é as pessoas. Então, Paulo disse assim: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Uma igreja organizada, uma igreja que tem uma estrutura, uma instituição, mas o problema não é a instituição, o problema está nas pessoas que fazem parte da instituição. Quer ver, por exemplo, tem pessoas que, ao invés de procurarem umas às outras para resolver os seus conflitos, o que é que elas preferem fazer? Sair. Mas eu deveria chegar e falar assim: poxa, Graça, você pisou na bola comigo, você falou um negócio ali que eu não gostei. Não sei se eu entendi direito, mas aquele negócio me doeu. E esse negócio está perturbando a minha vida aqui. Eu queria conversar com você. Cheguei um dia para um irmão aqui e falei assim: irmão, eu estou incomodado com uma coisa. Eu falei: o que foi, pastor? Eu falei: rapaz, eu acho que eu falei um negócio que te ofendeu. Que é isso, pastor? Eu falei assim: não, esse negócio está me incomodando demais. Eu quero te pedir perdão. Não, pastor, não tem nada não, hein? Falei assim: pode não ter da sua parte, mas que estava me incomodando, estava. Então achei por bem chegar para você e te pedir perdão. Porque eu acho que irmão trata assim. De olhar nos olhos: errei com você, irmão. Me perdoe em nome de Jesus. Vamos seguir em frente. A igreja, o problema não está na instituição, mas o problema está nas pessoas. Precisamos compreender a verdadeira essência de cada um de nós. Irmãos, nós deveríamos colocar todo mundo numa plaquinha assim: em construção. Em construção. A igreja, por melhor que seja, irmãos, é composta de pessoas que são pecadoras e que vão vacilar, que vão pisar na bola. Olha o que Jesus diz:
Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. E a igreja é lugar de pecadores, de gente doente, de gente que precisa da graça de Deus. E por último, precisamos redescobrir o verdadeiro propósito de congregar. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Faltou o D aqui: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meu irmão, a igreja, talvez na minha modesta, ignorante opinião, ela está num momento de transição muito delicado. Muito delicado. Eu queria que, à luz de tudo isso que nós falamos aqui, dessa exposição longa, não foi um sermão, tá certo? Eu conto com a compreensão dos irmãos, para não sair daqui depois falando: nossa, que sermão demorado. Não foi um sermão. Mas eu queria que nós pensássemos com seriedade acerca do que nós falamos aqui. O que eu e você queremos para a vida da Igreja Presbiteriana de Osasco daqui a alguns anos? Olhar para a igreja e ver aqui pessoas cuja faixa etária está tudo acima dos 60 anos? De saber que os nossos filhos e netos não querem se envolver com a igreja? Eu creio, irmãos, que é momento da gente parar, refletir sobre o que está acontecendo no cenário nacional. E talvez de você sondar o seu coração. Sei que às vezes é duro, sei que às vezes bate, sei que às vezes pega pesado, eu sei que às vezes não é capaz de pedir perdão, você que às vezes não é capaz de estender a mão, você que às vezes pode correr o risco de não tratar bem, de passar perto de uma pessoa que está visitando, ignorá-lo, não olhar-lhe nos olhos. Aquela expressão ali, consideremos-nos também uns aos outros, ela fala de você fixar-se em alguém. A igreja é lugar para relacionamento, para desenvolver a nossa amizade, a nossa irmandade.